Voltando para continuar falando de globalização. No bloco anterior nós falamos do conceito de globalização, que é um conceito recente, mas a sua origem é bem antiga. Falamos até mesmo de desglobalização e de toda a questão relacionada com a eleição do Trump, não foi isso? Nós vimos que lá atrás, no início do chamado capitalismo primitivo, que se deu através da reprodução da compra e venda de mercadorias, nós tínhamos uma monarquia absolutista, o rei que determinava, era a mão grande do Estado sobre a economia. E nós vimos que a burguesia não gostou disso, por isso financiou quem? Os iluministas, os filósofos, para que eles pudessem colocar na cabeça da população que o reino enviado de Deus, que o reino estava acima da lei e da ordem e que se o rei tinha direitos, você também tinha direitos, e principalmente direitos sociais, não é isso? Então tá, gente, o que é iluminismo mesmo? O conceito de iluminismo. No conceito, iluminismo é um movimento intelectual e cultural que se difundiu pela Europa durante o século XVIII, que procurava instruir o homem, tirando-o da ignorância, iluminando-o com a luz da razão. Esse movimento defendia a ideia de progresso, liberdade, tolerância e racionalidade. Ficou também conhecido como Movimento das Luzes ou Século das Luzes. Resumindo, o que é o movimento iluminista? Traz ideias novas. E quais são essas ideias? De forma resumida, o Estado fora da economia e que todos têm direitos. Direitos não só os direitos básicos da vida, a liberdade, mas os direitos o quê? Os direitos sociais, tá? Moradia, saúde, educação, segurança, direito à propriedade, de que você não teria que ter o seu destino, a sua vida traçada devido ao seu nascimento. Então aí nós estamos falando de quê? De iluminismo. O rei que aceitou isso, ele era chamado de quê? De déspota esclarecido, porque ele se esclareceu e com isso ele faz o quê, gente? Ele vai ter ali o controle da sociedade. O rei que não aceitou isso era chamado de déspota decapitado, porque acabava por fazer o quê? Por perder a cabeça, não é isso? Gente, o que acontece? Tá? Um resumo rapidinho. Iluminismo. Vai surgir, isso aqui só para você gravar. Iluminismo, ele surge entre o século XVII e o século XVIII. É a crítica ao antigo regime e o nascimento não deveria ditar o destino das pessoas. Iluminismo significa iluminar, clarear. É um movimento intelectual, cultural e filosófico. Favorecer a burguesia, uma não intervenção estatal. Propõe igualdade, fim da intervenção estatal. Limitação do poder real. Fim dos privilégios das classes. Direito à propriedade, que isso é talvez o mais sagrado aqui. E tolerância religiosa e filosófica, não é isso? E nós falamos do déspota esclarecido, do déspota decapitado. Então, com isso, você vai ter o quê? O Estado fora da economia, a burguesia produzindo cada vez mais, e isso vai levar o quê? A revolução industrial. E com a revolução industrial, você vai mudar agora a forma de reproduzir o capital. Vai continuar tendo a compra e venda, mas principalmente vai ser o quê? Você vai ter agora a mais-valia. O que vai ser a mais-valia? A mais-valia, gente, é aquela parcela que o dono do capital, que o dono do maquinário se apropria do trabalho do empregado. Você, por exemplo, tem para produzir, você trabalha numa fábrica, você vai trabalhar, por exemplo, 4 dias para pagar o seu salário, mais 5 dias os impostos, mais 4 dias a matéria-prima, mais 5 dias a fonte de energia e o restante do mês. O restante do mês é o lucro do dono do capital. Isso que é chamada mais-valia. Mas com isso vai fazer o quê, gente? Você vai estar produzindo cada vez mais. Revolução industrial, mundo em efervescência, não é isso? Beleza, a economia está crescendo, principalmente devido ao quê? Ao Estado estar fora da economia, ao Estado não está com sua mão grande controlando a economia, mas esse liberalismo econômico vai levar à quebra da Bolsa de Nova York de 1929. E o que vai levar à quebra da Bolsa, gente? Exatamente o que? O Estado fora da economia. Porque após a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A Europa está quebrada. Então os Estados Unidos começa a produzir e mandar para a Europa. Só que a Europa também começa a produzir. E produção dos Estados Unidos mais produção europeia dá super, hiper, mega
produção. E com isso o que acontece? Quando você tem muita produção, você acontece o que com o preço? O preço cai, porque é a lei da oferta e da procura. E ele acaba caindo abaixo do preço de custo. Automaticamente, quem está produzindo não vai ter lucro, vai ter prejuízo. E se ele tem prejuízo, ele não consegue pagar os empréstimos, ele não consegue pagar os financiamentos, ele não consegue pagar os salários, é quebradeira geral. Isso aconteceu o quê? Em 1929. Tudo isso por quê? Porque o Estado estava fora da economia. Professor, como é que funcionaria se ele tivesse intervindo na economia? Ué, é simples, está tendo uma superprodução, eu, Estado, vou regular a economia. Tem muita produção, eu compro o excedente. Tá? Tem pouca produção, eu incentivo aquela produção. Então eu vou ter o quê? A mão do Estado ali. Mas lá não tinha a mão do Estado. E por isso vai acontecer a chamada Quinta-feira Negra, vai ter a quebra da Bolsa de Valores em outubro de 1929, não é isso? Então olha só, quando quebra a Bolsa, quando está tudo arrebentado, vem um economista chamado John Keynes, não é John Kennedy o presidente assassinado, é John Keynes o economista inglês, e ele propõe o quê? Que o Estado volte a controlar essa economia. Olha que interessante, eu gosto muito dessa charge aqui. Olha que interessante, lá atrás, o que os iluministas falaram? Basta a intervenção no Estado na economia, não é isso? Ou seja, fora Estado, não quero mais. Agora não, agora para tudo voltar a andar, fala-se o que apenas? Basta a intervenção do Estado na economia. Tá falando o quê? Estado, de novo, venha me salvar. Estado, de novo, venha intervir na economia. Aí. Então, quem é que vai propor isso? Vai propor isso, gente, John Keynes. Não é John Kennedy, John Keynes. Que ele fala, né? A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. Qual era a ideia de Keynes? Que o Estado voltasse a intervir na economia. E como é que o Estado vai voltar a intervir na economia? Determinando o que cada um vai produzir? Não. Exatamente o que, gente? O próprio Estado vai intervir, vai produzir. É aqui agora que vai ter as grandes estatais. E esse período dá tão certo, que esse período fica chamado de keynesianismo. O que significa o sufixo ismo mesmo? Ismo significa o que, gente? Sufixo ismo de keynesianismo, iluminismo, budismo, romantismo, cristianismo. Cristianismo. Tá? Seguidores de Cristo, ideias de Cristo, pensadores iguais a Cristo. Keynesianismo, pensadores iguais a Keynes, ou seja, de quê? De intervenção estatal. Então o mundo vai ter o keynesianismo. E o Brasil vai ter esse keynesianismo, gente? Vai. Com quem? Getúlio Vargas, não é isso? Getúlio Vargas, que vai fazer um governo de extrema intervenção estatal, de extrema intervenção estatal. Vai criar o que? As grandes empresas estatais brasileiras. Vai criar quem, gente? Petrobras, Eletrobras, Radiobras, vai criar a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a consolidação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas era chamado de quê? De pai dos pobres, não era isso? Na verdade, ele era o quê, gente? Ele era pai dos pobres? Eu costumo dizer que se ele era pai do pobre, ele era mãe dos ricos. Mãe não, melhor, amante dos ricos. Como assim, professor? Deixa eu explicar para você. Vem comigo, ver se vai conseguir compreender uma coisa aqui. Facinho. Lá atrás, você tinha um rei controlando a economia. Não é isso? Que era o chamada déspota. A monarquia déspota lá, tá certo? A economia sendo controlada pelo Estado, a mão grande do Estado. Vem os filósofos e faz o quê? Simplesmente faz o seguinte, ó. O rei não é enviado de Deus, tem que sair da economia. O rei aceita isso, é o chamado déspota esclarecido, é o iluminismo, e fala que você tem direitos sociais. Quando o Estado sai da economia, nós já vimos aqui o que acontece. A economia vai crescer, vai levar à revolução industrial, e aí você vai ter essa camada burguesa crescendo. Mas quando vem a revolução industrial, é aí que esse proletariado chega para o burguês e fala, ô burguês, vem cá. Não foi você que colocou na minha cabeça que eu tenho direitos sociais? Não foi você que falou que eu tenho que ter direito o quê? A moradia, a educação, a salário digno, tá? A trabalho digno, salário digno? Como é que você vai me explorar agora? Porque naquela época, gente, nas fábricas, você trabalhava em média de 12 a 18 horas por dia. Diga de passagem, hoje eu trabalho em média de 12 a 18 horas por dia. Vocês não têm ideia que hora que nós estamos gravando. Por exemplo, agora são 3 horas e 43 minutos e nós estamos aqui no estúdio gravando. É assim que funciona. A gente trabalha de meia-noite às 6, tem que trabalhar, produzir o tempo inteiro. O IMP é 24 horas no ar.
É assim, tá certo? Então, quer dizer, eu trabalho de 12 a 18 horas por dia. Naquela época, não tinha o quê? Descanso semanal remunerado. Eu também não tenho descanso. Nós trabalhamos direto também, tá certo? Naquela época não tinha férias, não tinha 13º. Eu acho que ainda estou nessa época. Então é aqui que esse proletariado fala, o burguês, vem cá, não é você que falou que eu tenho direito a tudo isso? Como é que você vem me explorar? Ah, eu quero esse direito. Então esse proletariado vai para a rua, corta a cabeça da burguesia e toma o poder. Nós temos, no caso, o quê? A Revolução Russa, tá? Que aconteceu em 1917. Em 2017, se celebrou 100 anos, ou um marco histórico de 100 anos da Revolução Russa. Tá? Nós tivemos a Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, não é isso? Liberdade. Então você vai ter o quê? Você vai ter essa galera na rua. O que acontece com o Brasil? O que foi que aconteceu com Getúlio Vargas? Vai fazer o quê, gente? Com a quebra da Bolsa de Valores, ele sobe ao poder. Não é isso? E começa um movimento de industrialização no Brasil. Começa um movimento de quê? De realmente o Estado intervir na economia. E vai crescendo. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter esses trabalhadores vindo para trabalhar onde, gente? Nessas fábricas no Brasil. E eu vou trazer principalmente trabalhadores da onde? Da Europa, os imigrantes. Só que esses imigrantes, eles chegam no Brasil com a ideia da Europa, onde já se falava de iluminismo, onde há 100 anos atrás tinha sindicatos, enquanto no Brasil tinha trabalho escravo. Era isso. E esses trabalhadores agora no Brasil vão falar o quê? Nós queremos direitos sociais, não quero ser tratado como escravo de fábrica. Tá? Nós queremos direitos sociais, nós queremos direitos sociais. É aí que Getúlio Vargas chama essa galera para conversar. Ô, vem cá, para que essa bagunça, esse furdunço? Nós queremos direitos sociais, nós queremos direitos sociais. Ah, é? Só isso vocês querem? Não, eu vou garantir isso para vocês. Como? Eu vou colocar isso na Constituição. E aí, gente, que pela primeira vez, em 1934, aparece na Constituição brasileira os chamados direitos de segunda geração, ou direitos sociais. Na verdade, Getúlio Vargas fez isso para quê? Para ser um cala-boca e impedir que houvesse toda essa revolução na sociedade. Não é isso? Então, você vai ter o quê? O que a gente chama aqui de teatrinho do pai dos pobres. Não é isso? Vamos brincar de sindicalismo. Ou seja, eu faço de conta que dou para você. Isso passa um tempinho e a galera volta para a rua para brigar. Ô, vem cá, nós queremos direitos sociais. Tá? Você colocou na Constituição, mas não deu. Calma, você não deixa de respirar. Então é aqui que eles vão fazer o que agora? Que eles vão começar agora a colocar isso na consolidação das leis trabalhistas. É aí que na década de 40 Getúlio faz o quê? Vai criar 13º, férias, salário de família, descanso não remunerado, tudo isso vai falar o quê? O italiano, que era principalmente imigrante italiano, está reclamando do quê? Você já não tem direitos sociais? Olha só, você trabalha 11 meses no ano, tá? Tem 13,3 salários, ainda recebe para ficar parado no mês de férias, vai reclamar do quê? Então você consegue manter essa sociedade mais ou menos estabilizada aí. Então nós tivemos o keynesianismo. E o keynesianismo vai muito bem obrigado, gente? O keynesianismo vai muito bem obrigado. Vai tão bem obrigado que mesmo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo volta a crescer. Tá certo? O mundo está crescendo. Qual é o problema? É que toda vez que tudo vai muito bem obrigado, sempre aparece alguém para estragar a brincadeira, não é verdade? E aqui então, que todo mundo vai muito bem obrigado, que em 79 vai aparecer um sujeito chamado o quê? Chamado Milton Friedman. Milton Friedman. E ele vai se opor a quem? A John Keynes. Enquanto John Keynes falava que o Estado tinha que intervir na economia, Friedman fala o quê? Que o Estado tinha que sair da economia. Que o Estado tinha que liberar a economia. E aí você já gravou, né? Se lá atrás, quando o Estado saiu da economia, era o liberalismo econômico, agora é um novo liberalismo. Ou seja, é o neoliberalismo, no caso aqui, é isso? Então você vai ter o neoliberalismo, ou seja, o Estado sai da economia. Quem propõe isso, gente? Milton Friedman. Quem é que vai colocar isso em prática? Uma mulher, não é isso? Quem? A senhora Margaret Thatcher, tá? A primeira-ministra do Reino Unido, tá? Ela falava, né? Deixe-me dizer em que acredito. No direito do que o homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir e não como seu dono. Essa é a essência de um país livre e dessa liberdade depende de todas as outras. O que ela está dizendo? O Estado tem que estar fora da economia e a economia tem que ser regulada por si mesma.
Tá? E ela bate de frente, em plena Guerra Fria, ela bate de frente com o socialismo. Uma famosa frase dela é que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E a Margaret Thatcher, então, vai começar a fazer o chamado neoliberalismo. É o Estado saindo da economia. Mas como é que o Estado sai da economia agora? Se ele é dono das empresas? Isso mesmo, ele vai fazer o quê? Ele vai privatizar. Ele vai vender as suas próprias empresas. Não é isso? Ele vai vender as suas empresas. E quem vai fazer isso inicialmente, gente? A Inglaterra, com Margaret Thatcher, e Estados Unidos com Ronald Reagan. Como eu costumo dizer, tá? Assim como Eva seduziu Adão, Margaret Thatcher seduz Ronald Reagan, e ambos vão fazer o quê? O neoliberalismo. Ambos vão fazer o quê, gente? As privatizações. Tá? Mas, professor, como é que isso vai movimentar a economia? Deixa eu explicar para vocês. Tá? Eu gosto muito de um exemplo. Ó, vocês já sabem, né? Todos os meus exemplos, eles são reais, é questão para você aprender e levar para a prova, mas quando eu tenho alguma ficção, eu falo para vocês, tá? Então agora é o seguinte, ó, eu vou fazer um exemplo, tá? Para que você entenda como é que isso funcionou. Qual é o exemplo que eu vou falar para vocês? Gente, a Embrapa. Conhece a Embrapa? Diga de passagem, é a melhor empresa do mundo no seu ramo de atuação. A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Na verdade, gente, o Brasil, nós temos várias empresas que são ponta na tecnologia mundial. Qual o detalhe? É que nós não valorizamos. Nós temos a Embrapa, que é fantástica. Por exemplo, nós temos que a Petrobras, que é a melhor empresa do planeta em exploração de petróleo em águas profundas. Tudo bem que nós acabamos com ela, mas nós temos, não é verdade? Gente, o Brasil, ele participa da corrida espacial. Isso mesmo, nós temos a base de lançamento de foguete de Alcântara, no Maranhão, tá? Que é a mais bem localizada, próximo da linha do Equador. Tudo bem que nós explodimos a base, mas nós temos, não é isso? Gente, o Brasil ele participa nas pesquisas na Antártica, com a base Comandante Ferraz. Inclusive, as nações que tiverem até o ano 2050 pesquisando terão direito à Antártica, não é isso? Tudo bem que nós colocamos fogo na base, mas nós temos. Ou você acha que é fácil colocar fogo no gelo? Tinha que ser brasileiro para conseguir, não é isso? Gente, o Brasil participa da pesquisa com genoma humano. Na verdade, são 18 países que iniciaram o programa, e o Brasil está ali, são um dos principais países. O Brasil possui a Embrapa, tá? E a Embrapa faz o que, gente? Já faz clonagem, não de seres humanos, mas faz clonagem de animais. A Embrapa faz o que, gente? Produz transgênicos. E o transgênico vai ser um outro tópico de uma nossa aula futura para eu falar de transgênico. Na verdade, eu tenho que falar de transgênicos, eu tenho que falar de organismos geneticamente modificados e organismos melhorados geneticamente, como melancia sem semente, por exemplo. Então, você tem que entender essa diferença entre eles. Transgênico não tem só o lado ruim, você tem um outro lado que normalmente na imprensa não se fala. Então, mas isso eu vou falar para você mais à frente. Então, nós temos o quê? Nós temos a Embrapa. E agora, vamos lá, por exemplo, exemplo fictício meu aqui. Se a Embrapa dá lucro, você vai querer comprar ações da Embrapa. E diga de passagem, gente, a Embrapa, para cada R$1 investido nela, devolve R$12 para o país, não é isso? Então, imagina que hoje vamos resolver privatizar a Embrapa. Vamos supor que tem uma lei que fala que só quem é brasileiro pode comprar ações da Embrapa. Só quem é brasileiro e estuda no IMP, no presencial, no online, pode comprar ação da Embrapa. Só quem é brasileiro, estuda no IMP, presencial, online e que tem aula com o professor Urani, pode comprar ações da Embrapa. Ou seja, você vai comprar ações da Embrapa. E se ela dá lucro, você tem lucro. E se você tem lucro, você vai comprar mais. E se você vai comprar mais, a loja vai vender mais, que vai contratar mais, que vai comprar mais da fábrica, que vai contratar mais, vai produzir mais, a loja vai vender mais. Ou seja, é um ciclo. Ou seja, gente, com isso você movimenta a economia do próprio país. Mas isso funcionou bem aonde? Nos Estados Unidos e na Inglaterra. Porque lá, quem foi que comprou as empresas deles privatizadas? A própria população. Então o lucro ficou aonde? No próprio país. Agora eles vão fazer o quê? Eles vão vender essas ideias de privatização para os países em desenvolvimento. Vender não, gente. Na verdade, vão fazer o quê? Vão impor essas ideias para os países em desenvolvimento. E aí o Brasil vai privatizar, gente? Vai. E quem é que vai comprar as nossas empresas privatizadas? Somos nós, a população sem dinheiro? Não, são as multinacionais. Então toda a nossa riqueza vai para onde? Vai para fora. Não é isso? Mas eles vão impor essas privatizações via quem, gente? Via FMI. O que é FMI mesmo, gente?
Fome, miséria e indignação, não é verdade? Não, não, não. É o que, gente? É o Fundo Monetário Internacional. É uma organização supranacional criada em 1944 pela Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos. E qual é o objetivo? Controlar as finanças e a economia internacional, de forma a evitar problemas econômicos, tais como a crise de 29 e qualquer outro tipo de estabilidade financeira. Possui a sede em Nova York e possui mais de 188 países membros aí. Então isso que é o FMI, tá? Mas na verdade, gente, o que é o FMI na verdade? Tá? O FMI, na verdade, é aquele agiota internacional que te empresta dinheiro quando mais ninguém quer te emprestar. Não é isso? E a pergunta é que não quer calar. Agiota é algo bom ou algo ruim? Isso mesmo, é algo excelente, maravilhoso. É a última pessoa que te empresta dinheiro quando mais ninguém quer te emprestar. Ah, professor, mas a agiota cobra o juro alto. Não, é você que oferece juro alto. Gente, no mundo tem agências internacionais que classificam os países de acordo com o risco de fazer o quê? De pagar ou não as suas dívidas. É a chamada risco país. E quanto maior o risco de um país não quitar a sua dívida, maior o juro que ele tem que pagar. É mais ou menos assim com a agiota. Qual empréstimo que é mais caro? É aquele que você vai lá na financeira e pega, ou é aquele consignado em folha de pagamento? Ah, na financeira é mais caro, não é isso? Por quê? Porque o risco de você não pagar é maior. Então é isso. Então quanto mais quebrado, mais lascado você tiver, mais juro você tem que oferecer para seduzir alguém a te emprestar dinheiro. É assim que funciona. Então, gente, a agiota vai te salvar quando mais ninguém quer te salvar. Ah, professor, mas ele me impõe uma série de condições. Sim. Tá? Você não vai andar mais de carro, vai andar de ônibus, você vai levar, agora vai comprar lanche na rua mais, filho na escola pública, para que isso? Para você controlar a sua economia, recuperar e pagar. É mais ou menos a mesma coisa que o FMI. Ele impõe uma série de condições para os países, para ele poder fazer o quê? Emprestar dinheiro. Para ele poder emprestar dinheiro. Para quê? Para esse país poder recuperar e assim conseguir arrumar sua economia e então pagar quem? Gente, o próprio FMI, não é isso? Mas como é que funciona o FMI, gente? Como é que funciona o FMI? Como funciona o FMI, eu falo para vocês já já na volta do intervalo.